E aí, pessoal, tranquilidade total? Vamos lá, né? Resolver a segunda questão da série, desvendando problemas selecionados. Essa questão diz assim: o número máximo de algarismos no período de uma dízima periódica, a partir do número racional P sobre Q, onde Q é o número primo, é igual a... Vamos lá, sem muitas delongas, né? Não sei se você entendeu o problema. O cara falou o seguinte, que ele vai dividir P por Q, a resposta vai dar uma dízima periódica, e ele quer saber a quantidade máxima de algarismos dentro do período. Lembrando que período é a parte que se repete, beleza? Professor, entendi tudo, mas só não sei fazer, professor. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma técnica de resolução de problemas que fala o seguinte: quando você está diante de um problema aparentemente complexo, é interessante você pegar um caso particular, um caso simples, resolver esse caso simples, para tentar extrair alguma informação dali que te ajude a generalização do problema. Em outras palavras, pegue um caso mais simples, pequeno, é isso. E é assim que o Titi vai começar a resolver a questão, pegando um exemplo particular. Pode ser assim? Então vamos lá. Deixa eu ver. Um exemplinho particular que esteja de acordo com o enunciado, tá? Então eu vou dividir aqui, ó, deixa eu ver por quanto? 1 dividido por 7. Mas antes de fazer a divisão, eu vou te fazer perguntas. Me ajuda aí, hein? Desculpe. Você seria capaz de falar para o titio quais são os restos possíveis na divisão por 7? Que é esse meu exemplo? Professor, eu acho que eu sei, hein? Vamos lá. Vou escrever aqui do ladinho, hein? Restos possíveis. Tá lá. Fala para mim quais são os restos possíveis, professor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para esse exemplinho que você colocou aí, dividindo por 7, os restos possíveis são esses aí. Para esse exercício, o 0 não serve. Por quê, professor? Porque a divisão não é exata, ok? O cara disse que é uma dízima periódica, não é divisão exata. Se o resto for 0, é divisão exata. Então 0 não serve. Então observe que no exemplo que eu peguei aqui, dividir 1 por 7, os restos possíveis são esses daqui, ó, que vai do 1 para o 6. E são quantos? Aqui, ó, são 6 restos possíveis, que vai do 1 até o 6. Tudo numa boa. Então entendi, professor. Então vamos lá. Antes de fazer conta, se eu for fazer a conta dessa divisão e continuar a conta por muito tempo, os restos que vão aparecer ali, obrigatoriamente, tem que estar dentro dessa tabelinha aí. Ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3, ou vai ser 4, ou vai ser 5, ou vai ser 6. Eles têm que aparecer. Se tiver resto, né, tem que ser pessoas que estão nessa tabelinha aí. Entendi, professor. Professor, outra pergunta. Qual é a ordem que os restos aparecem? Não sei. Em alguma ordem, mas tem que ter esses restos ali. Professor, mas tem que aparecer todos os restos? Não. Pode ser que ao fazer a divisão, se fez a divisão uma vez, apareceu o resto 1, por exemplo. Você continua a conta, apareceu o resto 2. Opa, beleza, não repetiu. Pode ser que ao tentar fazer a divisão pela terceira vez, apareça o resto 1 novamente. Nada impede isso acontecer, pode ser, tá? E se aparecer o resto 1 novamente, depois vai aparecer o resto 2 novamente. E vai ter uma repetição de 2 em 2 restos. Ok? Pode ser. Mas pode ser também que apareçam os 6 restos possíveis sem repetir nenhum. E nesse caso, você vai ter a maior quantidade de restos utilizados no problema. Porque você está utilizando os 6 possíveis, pode ser, né? Pode ser que você faça a conta, apareça um resto. Pode ser que você faça a conta de novo, continue, né? Apareça outro resto diferente. Pode ser que você continue a conta, apareça outro resto diferente daqueles que apareceram. Mas no máximo, os restos diferentes que podem aparecer são esses 6 que estão aí. Mas pode haver repetição antes.
Beleza pura? Pessoal, acho que está falando demais. Mas vamos lá. Para esse exemplo aqui, o que irá acontecer? Vamos fazer a continha, hein? Vamos começar a conta. 1 por 7 não dá, não dá. O que você faz? Bota o zerinho aqui, 0, ali, 1, né? 1 vezes 7, 7 para 10, 3. Olha um resto aí, gente, resto 3. Vou até cortar, apareceu o resto 3. Foi? Beleza pura? Beleza, professor. E observa o seguinte, após a vírgula eu tenho um algarismo, que no caso é 1, e apareceu um resto, que no caso é 3. Então a quantidade de algarismos que aparece ali, ó, apareceu, né, depois da vírgula, um cara somente, e apareceu um resto na minha conta. Beleza, professor. Vamos lá, vamos continuar. Vou agora, completar com zerinho 30. Quanto é que isso dá, hein? 4 vezes 7, 28, para 32. 2 é um outro resto. Apareceram os restos 3, depois resto 2, 2 restos da minha lista. E lá após a vírgula, no período, apareceram 2 algarismos, que é o 1 e o 4. Então, observe esse detalhe aí, hein? Quando eu tenho 2 algarismos no período, 1 e 4, eu utilizei 2 restos na minha conta do lado esquerdo ali. Entendi, professor. Professor, mas eu quero continuar a conta. Beleza. Ao fazer a conta, nada impede, a princípio, que repetisse um resto. Tá? Nesse caso aqui não vai acontecer, mas poderia ser numa outra conta, com outro exemplo, que isso acontecesse. Bom, quanto? 2 vezes 7, 14. 14 para 26. 6 é um outro resto. Vamos riscando, né? Aqui, ó. Apareceu 3, depois apareceu 2, depois agora apareceu o 6. Ok? 3 restos utilizados e, consequentemente, após a vírgula lá, eu tenho 3 algarismos. 1, 4 e 2. Observe que isso sempre acontece, né? A quantidade de algarismos que aparecem no período é justamente a quantidade de restos que aparecem na minha divisão lá. Foi? Isso é importante de se dizer. Aí você continua, né? 67 vezes 8, 56. 56 para 60, 4. Outro resto. Caraca, professor, não está repetindo ninguém. Que sorte. Que sorte, está repetindo ninguém, né? Bom, vamos lá. 40 agora. Quanto? Deixa eu ver. 7 vezes 5, 35 para 45, que é um outro resto. Tá lá. Quero continuar a continha. 50. 7 vezes 7, 49 para 51. O último resto. Caraca, professor, você utilizou todos os restos possíveis. E observe que eles não apareceram na ordem, né? Não apareceu 1, depois 2, depois 3. Olha lá. Apareceu 3, depois 2, depois 6, depois 4, depois 5 e depois o 1. Ok? Beleza, professor. Professor, mas o que me garante que vai parar aí e daí em diante vai ter uma repetição? Ora, bolas! Se já apareceram todos os restos da minha listinha, que vai do 1 para o 6, e esses são os restos possíveis, quando você fizer uma nova divisão, obrigatoriamente vai ter que repetir algum daqueles caras ali. Beleza pura? Os restos possíveis, nesse exemplo, vão de 1 até 6. Já apareceram aí todos. Se você fizer a conta mais uma vez, continuar a conta, né? Obrigatoriamente o resto que vai aparecer vai ser um daqueles que já apareceram antes. Você concorda comigo? Vamos lá. Aqui, ó. 10. Opa, quanto? Aqui, ó. 1 de novo. Apareceu um aqui novamente. Foi? 1 vezes 7, 7 para 10, 3. Opa! O processo começou a se repetir. Aqui, ó. Cadê? Ó, apareceu 3 aqui, que tinha 3 lá. E se você for continuar a conta, eu sou enjoado, vamos lá, quero continuar a conta. 0. Quanto, covarde? Cadê? 4 vezes 7, 28, 29, 30. Olha o resto, que é o mesmo aqui, ó. Opa, o mesmo 2 que tinha aqui, aparece ali de novo. Caraca, professor, agora que eu entendi. Se eu continuar a divisão, como todos os restos já foram utilizados, na próxima divisão vai ter que aparecer um resto que já apareceu. E, consequentemente, vai começar a repetir o processo. E, consequentemente, os algarismos do período vão começar a aparecer novamente. É isso, covarde. Então, cadê o seu período? O teu período está aqui, ó. Ah lá, ó. Foi.
E quantos algarismos nesse exemplo você tem no seu período? Só contar. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Você tem aqui, ó, 6 algarismos dentro do período, que é justamente igual à quantidade de restos que foram utilizados antes da sua repetição. Beleza? Entendi, professor. Restos que foram utilizados. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Restos utilizados aqui. Foi de outra cor aqui, ó. Vamos lá. Opa. O 3, o 2, o 6, o 4, o 5 e o 1. E daqui para cá, ó. Daqui para cá, Titi utilizou quantos restos? 6 restos. Antes da minha repetição. E daqui para cá, ó, começou a repetir. Ok, covarde? Então, antes da sua repetição, você utilizou 6 restos e por esse motivo você teve ali 6 algarismos no seu período. Foi? Esse aí é um exemplinho para que você tire algumas informações. Agora sim, né? Nós vamos fazer o exemplo, o exercício propriamente dito com letrinhas. Vamos lá. Vamos lá agora com as letras, né? O moço está dividindo P por quê? Foi? As perguntas são as mesmas, hein? Quantos restos possíveis eu tenho? Restos, possíveis, na divisão por quê? Eu sei, professor. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pontinhos, até o último, que seria o resto máximo, que é Q menos 1. Lembrando que o 0 não pode, senão a divisão é exata. Beleza pura? Bom, e qual é a quantidade de restos que eu tenho aqui? Se vai do 1 até o Q menos 1, eu tenho Q menos 1 restos possíveis. Essa é a quantidade. Beleza pura? É isso. Então vamos lá. Aí vamos supor que você mentalmente começou a fazer a continha. Aí vamos supor também que o P seja menor do que Q. Não deu para fazer a conta, aquele negócio todo. Você completou com um zerinho lá. Apareceu aqui, ó, um 0, e você colocou um algarismo aqui no período por enquanto, fez a conta e apareceu um resto. Bom, o resto que vai aparecer é algum daquela lista que está ali, ó, que vai do 1 até o Q menos 1 em alguma ordem. Tá? Eu não sei qual é a ordem, mas vamos supor, né, para facilitar o entendimento, que seja 1 mesmo. Vamos lá. Apareceu o resto 1. Foi, covarde? Aí você arriscou aqui o resto 1. Beleza, professor? Professor, mas eu quero continuar a conta. Aí você vai lá, completou com um zerinho se for necessário e tal. E aí você colocou um outro algarismo aqui, ó. E ao fazer a conta, apareceu um outro resto daquela listinha ali, ok? Professor, não poderia aparecer o resto 1 novamente não e começar a repetir logo de cara? Poderia, porém ele fala uma coisa importante, que ele quer a máxima quantidade de algarismos possíveis no período. Então você vai forçar para que não repita tão cedo. É isso, beleza pura? Existem situações em que os restos não se repetem tão cedo. Existe um nome para isso, tá? É o princípio do espalhamento máximo, o princípio da casa dos pombos. Beleza pura? Vamos lá. Se eu tenho esses restos possíveis aí, e eu quero que não se repita tão cedo, eu vou espalhar ao máximo que puder sem repetição. Vamos lá. Então, eu vou admitir que o 1, que já saiu, não saia de novo, ok? Por enquanto não. Saia outro que não tenha saído. Por exemplo, o 2. Apareceu agora o resto 2. Entendi, professor. Professor, mas ao fazer a divisão, poderia ser que aparecesse o resto 1 novamente e já começasse a repetir, mas eu não quero que aconteça isso. Eu quero ter a máxima quantidade de algarismos no período. Então eu vou forçar a situação que não se repete tão cedo. Aí vamos lá. Vai aparecer aqui, ó. Eu vou botar um outro carinha aqui e vai aparecer um outro resto. Por exemplo, o 3 não é necessariamente nessa ordem, tá, gente? Mas para o entendimento, eu vou deixar assim. Então já foi o 1, já foi o 2 e já foi o 3. Poderia ser o 2, depois o 1, depois o 3, a ordem não importa. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que eu estou espalhando o máximo que eu puder. Até, vamos lá, o último caso possível, vamos supor que seja realmente o Q menos 1. O último resto. Ok? Beleza.
Consequentemente, você vai ter uma certa quantidade de algarismos aqui. Bom, se eu espalhei ao máximo os restos aqui, a quantidade total de restos que eu tenho aqui, é Q menos 1 restos. Sem repetição, ao máximo, é isso que eu tenho. Então, consequentemente, a quantidade máxima de algarismos que eu vou ter no período também vai ser o quê? Q menos 1 algarismos. Aí o aluno levanta a mão, professor, mas se eu quiser continuar fazendo a conta, não vai aparecer um outro resto ali? Sim, senhor. Só que o resto que vai aparecer, obrigatoriamente, é um resto que já apareceu em cima. Então vai, obrigatoriamente, aparecer a repetição. Então a máxima quantidade de algarismos que você pode ter no seu período que está lá é a quantidade de restos possíveis para essa divisão, com exceção do zero. Então você tem ali a divisão por Q. Então a máxima quantidade de restos possíveis, a quantidade é Q menos 1, que é justamente a máxima quantidade de algarismos dentro do período, beleza? Se você for olhar para as opções, está lá, resposta do seu problema, letra D de dado, ha, ha, hu, hu. Questão bacaninha, né? É isso, valeu e até a próxima.